A minha alma está cheia de tristeza. Até a morte. Ficai aqui e velai comigo. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A simbologia de Jesus. Vamos falar hoje sobre a simbologia da mensagem de Jesus. Que mensagem é essa? É chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue aos pecadores. Essa passagem está no Evangelho, em que Jesus se encontra num momento de profunda tristeza e ele está buscando entender, de fato, chegou o momento, está buscando compreender. Na verdade, não seria nem a palavra, não seria nem que ele está buscando entender. É o momento em que ele anuncia, por um momento de profunda tristeza, que ele anuncia que é chegada a hora de que o mal irá vencer o bem temporariamente. Haverá um processo de dor muito grande, um processo de perda. E eu tenho sempre me esforçado para buscar ampliar meus horizontes na reflexão sobre as mensagens e esclarecimentos trazidos pelo Mestre de Nazaré. Em sendo ele o mais elevado Filho que Deus pôs no nosso planeta, não devemos estranhar a ideia de que por trás de cada palavra mencionada por ele, uma mensagem, uma história muito mais ampla existirá do que sugere a palavra ou a frase. Analisaremos agora a frase dita por ele. É chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue aos pecadores, nos momentos derradeiros de sua atuação plena junto à população, e se posicionando de forma branda e humilde frente aos confrontos dos opositores. Não se resume apenas ao entendimento de que Judas o entregaria ao exército de César. Não é só isso. A mensagem, a simbologia, ela é muito mais rica. E vamos tentar aprofundar um pouco, dada inclusive a nossa limitação de compreensão. Pois a mensagem do Cristo é como uma pedra de diamante, é linda, rara, e em um agrupamento muito mais compactado de partículas de substância, com muita capacidade de expansão. O que significa é chegada a hora? Significa, acima de tudo, que já era sabido que iria acontecer isso. Já era esperado. Se já era esperado, nos dá a ideia de que tudo que nos ocorre é colheita de uma semeadura. Nada é fruto do acaso. Nada é oriundo de coincidências. Significa mesmo que Jesus de Nazaré, de fato, já sabia que existia a programação na sua passagem de que isso ocorreria. E qual é a simbologia que isso nos traz? Qual é a aplicação disso, em nossas vidas? Ocorrerão as dores na vida de cada um, até mesmo daqueles que só praticam o bem. Esperar os reveses, as dificuldades, as traições, as sabotagens, como planejamento divino. Ou seja,
É chegada a hora significa que somos os escolhidos, entre aspas, por Deus no processo de dor. É pelo revés que virá nossa evolução, pelo simples fato de que não nos virão fatos e situações que sejam injustas, fatalidades ou desgraças. Virão sim os processos que são necessários pelo planejamento de nossa evolução. Quando refletimos sobre é chegada a hora, significa saber que Deus age em nossas vidas e devemos desenvolver a consciência do seja feita a tua vontade. Qual a simbologia do Filho do Homem? Naturalmente, Jesus estava se referindo a si, mas não literalmente a ele enquanto pessoa, mas a ele enquanto instância crística, sinônimo da essência divina de cada um de nós. Ele não falava de si, mas do propósito de uma vida de dedicação, de abnegação, de servir a Deus de forma isenta de qualquer mácula. O Filho do Homem como sendo a obra de Deus, a criação de Deus. E o que Deus criou? Deus criou a perfeição suprema, a bondade soberana, a justiça, ou seja, tudo o que há de mais puro e sublime. E olhando o propósito essencial de Jesus, o Nazareno, como sendo aquele que veio nos trazer a boa ideia, a boa nova, a ideia de um Deus que está dentro de nós, temos entendimento de que o Filho do Homem, personificado na figura santa de Jesus, representa na simbologia a obra de Deus, que viria e virá preencher a morada íntima de cada um de nós. Cada espírito que por aqui passar nessa existência, nessa experiência de dor e evolução, será entregue, entre aspas. Esses termos escondem uma representatividade gigantesca, uma simbologia profunda. Aquilo que é entregue, assim é conduzido, é levado de um lugar para o outro, para alguém, e passará a estar em outras mãos, mesmo que provisoriamente. O simbolismo do será entregue diz-nos que a obra de Deus não se desvirtua por pura e simples vontade própria. O simbolismo do será entregue, entre aspas, diz-nos que a obra de Deus não se desvirtua por pura e simples vontade própria. É assim conduzida por escolha daqueles que a essa obra tiveram acesso. Quando Jesus nos narra a parábola do semeador, é sobre isso que ele está falando. É essa mensagem que ele está transmitindo. As verdades supremas por si só não farão efeito se assim não o desejar aqueles que a elas são expostas. Eu posso receber em minhas mãos os bálsamos da libertação, da purificação em Cristo. Mas se a esses bálsamos não estiver eu apto ou dedicado a recebê-los, não farei bom proveito, não me servirão. E o que isso sustenta, a rigor? O livre-arbítrio. O mais sublime e misericordioso atributo do ser humano, o poder de escolher. Com as palavras simples, será entregue, Jesus nos dá a seguinte mensagem: as verdades sobre o reino celestial, a verdadeira morada do Espírito apresentada aos homens mediante de minha figura, como grande exemplo do que esse caminho, essa verdade, por construir na sua vida, pode simplesmente ser colocada de lado, ou desvirtuada, destruída, distorcida e transfigurada ao seu bel prazer. Através dessas palavrinhas, Jesus sustenta que mesmo sendo nos espíritos em processo evolutivo, ou seja, ainda profundamente inferiorizados, já temos poder dado por Deus de até mesmo desfazer de sua obra. Fica para nós então fácil compreender o que significa amplamente a expressão aos pecadores, observando o contexto que representa essas palavras. A quem Jesus está se referindo? Aos doutores da lei, aos governantes, que conduzem as massas naqueles tempos. Lideranças a quem o povo da época estava subordinado. E isso não é um mero detalhe da história, mas ao contrário, algo muito relevante. Considerando que, dada a lei do progresso das coisas universais, não existem injustiças, é dado ao povo tudo aquilo que a ele é necessário. E isso significa que as lideranças que melhor representavam aquele povo eram as que lá estavam. Dizer Jesus que o Filho do Homem estava sendo entregue aos pecadores não se resumia absolutamente ao ato em si, mas foi muito além.
Simbolicamente, podemos compreender e tomarmos consciência de que o Nazareno se referiam àqueles que se diziam condutores daquela massa de ovelhas, porém dentro do restrito reino dos homens, ao contrário do reino de Deus, em que esses mesmos condutores de ovelhas seriam meros pecadores ou espíritos em processo evolutivo, tal como aquela população a que eles se achavam dignos de conduzir. E dentro desta realidade de merecimento aos olhos de Deus, de fato eram dignos sim. Governantes, líderes religiosos, pessoas e personalidades com influência possuem o atributo de determinarem o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Entretanto, na permissão do reino de Deus, esta morada celestial a que Jesus se referia e a que convocava os homens a se conectarem diretamente, são repletos de imperfeições e por isso mesmo pecadores. Mas por que Jesus fez questão de se dirigir a eles com essa alcunha? Porque seu pecado era justamente se colocarem contra o Filho do Homem, ao proferirem verdades religiosas e ensinamentos morais e intelectuais totalmente desconectados e distintos das verdades celestiais, do então combatido e condenado reino de Deus. Estavam desviando os homens de seguirem a boa nova ensinada por Jesus, atrasando assim o progresso da humanidade. O recado de Jesus era o mais direto possível. Todo aquele que não fizer a sua reforma íntima para se desenvolver mental e moralmente, a ponto de adquirirem condições de questionar esses tidos como donos da verdade, se libertando do jugo desses que insistem em se colocar entre o indivíduo e Deus, estará abrindo mão de conhecer as verdades divinas e assim alcançar a angelitude. Mesmo assim, Jesus reconhece que, por ora, é esse o caminho a que essas pessoas deverão seguir. Meus irmãos e minhas irmãs, as mensagens do Cristo são um poço infinito e cada um de nós que se encorajar a mergulhar deverá ter a certeza e a consciência de que, por mais entendimento que tenhamos sobre a essência de Deus e seus desígnios, a realidade é que nada saberemos e nada conheceremos. Um grande abraço para você, obrigado por ter ouvido até aqui. Compartilhe esse conteúdo com seus conhecidos, com seus amigos e irmãos e vamos levar adiante o entendimento acerca das belíssimas mensagens do nosso Mestre Jesus. Um grande abraço.